agradecido a Deus, honrado, muito feliz mesmo. Deus abençoe a esta igreja, o pastor Walton, o pastor Ricardo, Deus abençoe Ricardo, né? Deus abençoe. Deus continue abençoando a vida de cada irmão e de cada irmã. Que a bênção de Deus te alcance. Eu costumo dizer que nós temos que ser meio como que um para-raio da bênção de Deus. Onde você estiver, a bênção te encontra. Amém, irmão? Eu estou, desde a hora que eu cheguei aqui, pastor, eu estou com uma palavra de inspiração, e eu vou ser sincero, meus irmãos, eu estou relutando aqui, porque hoje eu acho que é um culto de campanha, um culto de vitória, né? E tu não faz ideia da palavra que Deus me entregou aqui, colocou no meu coração para te entregar. É uma palavra que fala de duas coisas, especificamente. Eu acho que eu só vou pregar se pelo menos uma pessoa que tiver essas duas coisas que eu vou citar aqui. A primeira coisa é promessa de Deus. Tem alguém aqui que tem? Bom, acho que... Mas a outra coisa se chama luta. Essa acho que ninguém tem. Tem alguém que tem luta? As duas coisas, meu Deus. Pois é, então eu acho que a mensagem é essa mesmo. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis 28. E vamos ler o versículo de número 15 apenas. Livro de Gênesis, capítulo de número 28. E o versículo de número 15. Está bem fácil, né? Porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Está muito fácil. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 28 e o versículo de número 15. Diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te tenho prometido. Amém. Amém? Amém. Queridos, talvez você diga: poxa, pastor, mas essa mensagem parece que é muito boa. A verdade, irmãos, é que essa mensagem ela é um certo puxão de orelha, sabe? E você vai entender. A Bíblia diz que Jacó, ele era filho de Raquel e filho de Rebeca, né? De Raquel. Ele era o marido de Raquel. Ele era filho de Rebeca, filho de Isaac, mas ele também tinha um irmão. E a Bíblia diz que ele tinha um irmão gêmeo. Segundo a Bíblia, quando a mãe deles ainda estava grávida deles, diz a Bíblia que no ventre dela tinha um rebuliço. Dá para imaginar? Toda mãe fica feliz quando o ventre mexe, né? Oh, está mexendo, fica aquela alegria. O problema é que o ventre de Rebeca mexia demais. Incomodou tanto que ela fez uma oração e disse: oh, estou entendendo esse mistério, também nunca tinha ficado grávida. E quando ficou logo com gêmeos. A Bíblia diz que o Senhor respondeu a ela e disse: sabe, filha, no teu ventre existem duas nações, dois meninos que haverão de ser duas nações, e o menor, disse Deus, dominará sobre o maior. Quando ela estava gerando, estava dando à luz aos filhos, a Bíblia diz que o primeiro menino que nasce, ele é muito peludo, e daí vem a origem, a raiz do nome Esaú. Mas o segundo menino que nasce, a Bíblia diz que a sua mão está literalmente agarrada ao calcanhar do seu irmão mais velho. Por essa razão, ele recebe o nome de Jacó. E o nome de Jacó, segundo muitos estudiosos, segundo Meyer Bigman, que é um grande escritor da América, significa suplantador, usurpador, ou aquele que engana, ou aquele que usurpa. Muito bem. O nome de Jacó também ele é justificado pelo próprio irmão. Quando você abre a Bíblia em Gênesis 27, versículo 36, você vai ver Esaú dizendo assim: não é com justa razão que ele se chama Jacó, porquanto já duas vezes me enganou. Então Esaú está fazendo aqui uma ligação entre Jacó
e o fato do seu caráter de ser um enganador. Então Jacó, ele cresce, e conforme Jacó ele vai crescendo com este nome, porque o nome de Jacó se torna o seu maior inimigo. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo caráter, e o caráter que ele desenvolve é exatamente o que o seu nome diz que ele é. Então, quanto mais ele se desenvolve, mais o seu caráter também se desenvolve, e mais parecido ele fica com tudo quanto o seu nome declara que ele é. De forma que ele passa a ter um problema, e o problema de Jacó está literalmente então ligado ao seu nome. No capítulo 32 do livro de Gênesis, você vai ver que Jacó está num vale, chamado Val de Jaboque, e ele está lutando diretamente com Deus. A Bíblia diz que ele luta com o anjo do Senhor. Você sabe que quando a Bíblia usa essa expressão anjo do Senhor, trata-se de uma teofania, seja a visão de Deus, a manifestação de Deus ao homem. E a razão porque Jacó, ele coloca o nome no lugar de Peniel, que significa eu vi a face de Deus, e não a face de um anjo. Jacó está lutando com Deus, está lutando, e a Bíblia diz que depois de lutar uma noite inteira, o Senhor então diz a Jacó: deixe-me ir, rapaz, porque o dia está nascendo. Jacó então diz a seu Senhor: eu não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. Daí, o Senhor então vai fazer a Jacó uma pergunta muito curiosa. A Bíblia diz que o Senhor então disse a Jacó: declare-me qual é o teu nome. E aí você me pergunta: pastor, mas não seria só uma pergunta? Por que essa pergunta é curiosa? Veja, ela é curiosa porque não foi feita por um ser humano. Ela é curiosa porque não foi feita por um mortal. Ela é curiosa porque a pessoa que fez essa pergunta, dizendo qual é o teu nome, é a mesma que criou os céus e a terra. A pessoa que fez essa pergunta, Jacó, segundo a Bíblia, ele conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu andar, o meu deitar. A Bíblia diz que antes que houvesse uma só palavra na minha boca, tudo ele já conhecia. A Bíblia diz que ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada ser humano, ele conhece todas as células do nosso corpo, ele chama e conhece todas as estrelas pelo nome. A Bíblia diz que a pessoa que fez essa pergunta a Jacó é a mesma que viu os nossos ossos quando estavam informes no corpo de nossa mãe. A pessoa que fez essa pergunta a Jacó, ela conhece o teu endereço, o número da tua casa, o nome da tua rua, conhece os teus pensamentos, os teus problemas, as tuas lutas, todas as tuas dificuldades, sabe o que você está precisando agora, sabe o que você necessita já. Ele conhece tudo. E aí você se pergunta: olha, pastor, se essa pessoa que fez a pergunta a Jacó é tudo isto, se sabe de tudo isto, ele também não sabia o nome do rapaz, afinal a pessoa que fez essa pergunta a Jacó é Deus. E será que o Deus que sabe tudo, presente, passado e futuro, também não sabia o nome do menino? Claro que sabia. Não, mas se ele sabia, por que ele perguntou se já sabia? A resposta é muito simples. É porque o problema é quando Jacó responde. E todas as vezes que Jacó se sentia obrigado de pronunciar o próprio nome, ele se sentia envergonhado. É por isso que algumas Bíblias vem escrito assim: a humilhação de Jacó, Gênesis 32. Por que a humilhação de Jacó, Gênesis 32, 22? Porque quando Jacó abre a boca e diz eu sou Jacó, ele não está só dizendo seu nome, mas ele está contando a história da sua vida. Por quê? Porque o nome de Jacó denuncia o seu caráter de vida. Então quando ele diz eu sou Jacó, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não valho nada, sou atrapalhado desde nascença, já nasci pegando no pé do irmão. Quando ele diz eu sou Jacó, ele está contando a sua história de vida. Ele está dizendo: Senhor, não confie em mim porque eu sou terrível. Agora imagina, você tem um nome que quando alguém pergunta qual é o teu nome mesmo, aí você diz assim, enrolado. Aí você diz: sangue de Jesus tem poder. Você não vai querer emprestar dinheiro para um homem dele. Olha, irmão, eu queria que o irmão prestasse R$10, mas eu pago logo para ir. Qual o nome do irmão? Sonegador, irmão, Deus me livre. O problema de Jacó é o nome. Quando ele diz eu sou Jacó, ele se sente arrasado, porque o seu nome é a sua história de vida. Mas a Bíblia diz que quando ele diz eu sou Jacó, o Senhor diz a ele: tu não te chamarás de Jacó, o teu nome será Israel, príncipe do Senhor, homem que luta com Deus e permanece vivo. Então quando Deus troca o nome de Jacó para Israel, Deus não está fazendo
fazendo um trocadilho de nome, brincando, eu acho que esse nome é muito feio, vou colocar um nome melhor. Não. Deus não precisa disso. O que é que Deus está fazendo quando troca o nome de Jacó? Deus está trocando, mudando a história de vida de Jacó. Então o que Deus está mudando não é o seu nome, é a sua história. Quando Deus diz, tu não te chamarás mais Jacó, Deus estava dizendo, filho, a partir de agora há um divisor de águas na tua vida. E daqui para trás, quem te conheceu como Jacó, aqui para frente vai saber que Deus mudou a tua história. Você não é mais Jacó, você é Israel. Então Deus está literalmente mudando a história de vida de Jacó. Agora, quando você volta no capítulo 28 de Gênesis, Jacó ainda é Jacó. E por que é que ele está fugindo? Porque ele é Jacó. Porque Jacó, irmãos, ele tinha, segundo José, duas qualidades tremendas. Primeiro, diz José que Jacó era muito meio. Era aquele filho carinhoso que acordava, beijo, mãe, bom dia, pastor, bom dia, pai. Era aquele filho que o pai não gostava, porque achava que era muito meio, Jacó era muito meio, não era delicado, era meio. Era aquele filho carinhoso, varria na casa, fazia uma comida. Por isso, ele era tão bom de cozinha. Por isso, meu irmão, pouco o guisado dele, porque o guisado dele era bom. Jacó tinha uma facilidade para cozinhar, para aprender com a mãe. Enquanto Jacó é meio, Esaú é bruto. Então o pai, Isaac, se afeiçoa mais a Esaú. A mãe se afeiçoa mais a Jacó. Por isso a mãe dá um jeito de Jacó tomar a mesa, porque a mãe gostava mais de Jacó. Agora, além do meio, ele era pacífico. Aí você entende. Porque ele preferiu trabalhar 7 anos a mais do que brigar com o Tiladão, porque ele trabalha 7 anos pela Raquel, aí quando casa, depois que casa, estava chapado, né, mamado mesmo, que tomou todas no casamento, foi dormir, aí a esposa entra depois com o véu, ele só descobriu no dia seguinte, falou, misericórdia, já foi, meu filho, está casado. E ele casou com ela, em vez de Raquel, aí foi reclamar, o sogro disse, não, meu filho, aqui a gente não dá, mais nova primeiro cara ficou mais velho. E a Raquel é mais nova, que a Raquel quer, trabalha mais 7 anos. E ele trabalhou, porque Jacó não era brigando. Aí você entende porque ele preferiu comprar o irmão com presente do que brigar com o irmão, porque a natureza de Jacó era pacífica. Agora, irmão, eu não vou nem perguntar se você conhece alguém enrolado. Alguém que tem uma lábia assim, daquela suculenta. Camarada vende uma bicicleta toda quebrada, toda estourada. Você chega em casa feliz da vida com a bicicleta. Quando eu era criança, um camarada me vendeu uma mobilete que, detalhe, não funcionava fazia 5 anos. Eu cheguei em casa com uma alegria. Mas olha que eu comprei baratinho. Minha mãe disse, meu filho, isso não presta. Aí meu pai me chamou e disse, ó, para tu arrumar, tu vai ter que pagar pelo menos uma nova dessa. Não funciona. Eu fiquei grave. Já aconteceu com você, se sentir enrolado por alguém? Aí corri lá para reclamar. O problema é que o camarada que me vendeu também era Jacó. E aí, irmão, não tem jeito, porque ele é meio e pacífico. E como é que tu chega para reclamar? Bufando. Eu vou matar esse miserável, tu chega cá. Só que quando tu chega cá, ele é meio. Ô, amado, calma. Tu vai infartar desse jeito, que é um suquinho de maracujá. Calma. E aí, meia hora depois, você não vai brigar com ele, porque ele sabe quando um criador não briga. Você vai lutar, e ele vai te levar no lar, porque ele é pacífico e meio. Meia hora depois, além de não te devolver o dinheiro, ele ainda te vendeu um rádio que não fala. Então, Jacó tem uma facilidade de persuadir, de enganar, de enrolar. Eu conheci uma história, pastor, de um camarada que a polícia parou ele. Você parou. E no caminho, você sabe que a pessoa, quando ela está devendo, principalmente quando o documento do carro está atrasado, você já deve chamando o policial de doutor, né? Ô doutor, que doutor, meu filho? É polícia. Não é doutor, porque você já sabe que está devendo. E aí, documento. O camarada deu o documento do carro. Uma Brasília velha, o camarada olhou e disse, ó, está preso o carro. Documento atrasado, habilitação atrasada, está tudo preso. E o camarada começou a chorar. Doutor, não faz isso, pelo amor de Deus, isso é minha sobrevivência. Como é que eu vou alimentar meus filhinhos? Chorou. Não tem jeito, está preso. Mas o guarda era corrupto. E aí, meu irmãozinho Jacó, o seu guarda é o seguinte, eu tenho aqui um cheque de 100 reais, mas eu não posso lhe dar tudo, doutor. Se eu lhe der tudo, a família passa fome, passa luta, é 100 reais. Vamos fazer o seguinte, a gente racha o cheque no meio, eu só fico com o cheque, me dá 50 e me libera. Pô, pensou, 50 não custa nada. Tá bom, aí pegou o cheque, deu 50 reais pro irmão. O irmão voltou no Brasil e foi embora. Irmão, até hoje o guarda está procurando a pegar o cheque.
Aí não prendeu Brasília e ganhou 50. Então tem Jacó, que conhece o Jacó? Tem Jacó que tem uma facilidade de mandar pingo, dá nó em pingo d'água. É terrível. Esse Jacó está fugindo, porque ele havia enganado o pai que era cego, fingiu que era irmão, e ele havia passado a perna do irmão, que eu não passo uma bênção de outra pessoa. Então ele está fugindo. No meio do caminho, Deus encontrou com ele. Que coisa tremenda, não é? Deus encontrou com ele. Na minha mente, se eu estou vendo a cena, eu imagino assim, acaba com ele, Deus, quebra ele, arrebenta ele. Por quê? Porque o camarada não valia nada. O que é que espera de um camarada que não vale nada? Você espera que no mínimo Deus passe um sabão nele, não é? Imagina se você estivesse encontrando com Jacó no lugar de Deus. O que tu ia dizer para Jacó? Tu ia avisar ele, sim ou não? Tu ia dizer, tu não tem vergonha, né, rapaz? Tu já nasceu torto mesmo. Mas Deus não fez isso. Quando Deus encontra com Jacó, olha qual a conversa de Deus com Jacó. Jacó, você vai ser grande, Jacó. Vai ser grande, meu filho. Tá vendo tudo isso aí? Tudo teu. Para trás, olha para trás. Teu também. Por lá, teu. Para lá, teu também, Jacó. Eu vou te abençoar, Jacó. Eu vou abençoar você, a sua família e a tua descendência. Eu vou abençoar também, Jacó. Você vai ser muito abençoado. Imagina você, como quem não quer nada, passando, pastor, Ricardo, uma hora vendo isso aqui. Aí você está passando e de repente vê Deus se derramando para Jacó, dizendo, vai ser grande, Jacó. Os que te apedrejam vão ver a tua exaltação. E aí você passa e diz, Deus fazendo promessa para miséria, dessa não vem em culto, né? Todo atrapalhado, como não paga ninguém, tudo errado. E Deus fala, meu irmão, a gente não aguenta. A língua parece que ela salta instantaneamente da boca. E a gente, não, Deus, calma aí, posso dar um palpite para o senhor? O senhor procurou, pediu a credencial dele, identidade, você já pode, senhor. O senhor está fazendo promessa que isso não vale nada. Por quê? Porque a gente não aguenta, né? Deus prometeu, ó, já estou com tanta gente boa, estou falando que já pode, não, você não conhece a história desse homem. Isso é torto. Não dá vontade de falar para Deus que era Jacó? Porque parece que Deus não sabe. Deus está fazendo promessa com o homem errado, né? O interessante, irmão, é que se eu estivesse lá e dissesse, ó, Deus, Jacó não vale nada, e se eu não estivesse lá, não faria diferença nenhuma. Por quê? Porque Deus não é Maria vai com as outras, não é piolho. Não entendi, pastor? O que eu digo, o que eu acho, o que eu penso e o que eu sei até a respeito, para Deus não vale nada. Não entendi. Se eu estivesse lá ou se eu não estivesse, eu não mudei nada essa história aqui. Porque, meu irmão, quando Deus resolveu fazer uma promessa, eu já te conhecia por dentro e por fora, defeitos e qualidade. Então significa dizer que o que acham de você, o que pensam de você, o que falam de você, o que espalham de você, não muda em nada o que Deus te prometeu. A promessa que Deus te fez, calúnia não apaga, fofoca não apaga, mentira não apaga, diabo não apaga, demônio não apaga, inferno, ninguém pode apagar o que Deus te prometeu. Deus te fez uma promessa e alguém acha que tu não merece, alguém vai não, mas pelo amor de Deus, tu não merece. Meu irmão, que Deus te prometeu, o inferno não pode apagar, macumba não apaga, inveja não apaga, calúnia não apaga, ninguém apaga o que Deus te prometeu. Você pode dizer amém? Ninguém apaga. Diga para o irmão, ninguém apaga o que Deus te prometeu. Diga para ele. Não, ninguém pode apagar. Pastor, mas estão achando que eu não mereço. Ninguém apaga o que Deus te prometeu. Ninguém vai mudar uma vírgula na promessa de Deus na tua vida. Pastor, mas estou falando aí que eu não mereço. O que Deus te prometeu, ninguém apaga. Ninguém. Inveja não apaga, calúnia não apaga, fofoca não apaga, macumba não apaga. Ninguém apaga. Agora, pastor, mas Jacó era filho de crente. Era, mas não era crente. Como é que se prova isso? A Bíblia diz, deixa eu correr, que quando Deus vem falar com Jacó, Deus diz assim a Jacó, eu sou o Deus de teu pai Abraão e o Deus de teu pai Isaac. Mas Deus não diz assim, eu sou o teu Deus. O teu não. Eu sou o Deus de teu pai Abraão e o Deus de teu pai Isaac. O teu não. Quer ver outra coisa que prova que Jacó não era crente? Quando Deus vem falar com Jacó, Deus diz assim, Jacó, eu sou. Então todas as vezes que eu digo para alguém quem eu sou, eu estou me apresentando. E quando eu me apresento a alguém, é sinal que esse alguém não me conhece. É claro, se eu estou me apresentando é porque essa pessoa não me conhece, né?
e dizendo: amor, eu sou a sua esposa. Ele vai dizer: Jesus ficou louca. Doido? Será que tinha na ceia? Será que o vinho estava forte? Porque, meu irmão, a gente só se apresenta para quem a gente sabe que não nos conhece. É normal. Deus olhou Jacó e disse: esse menino não me conhece, mas eu vou me apresentar para ele. Ele disse: Jacó, eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de teu pai Isaac. Essa igreja acredita em profecia, pastor? Acredita? Você acredita em profecia? Levante a tua mão aqui. Eu quero profetizar na tua vida. Levante a tua mão, segure que o mesmo Deus que se apresentou para Jacó, ele vai se apresentar para a tua família, para a tua casa, para o teu problema, para esta porta fechada. Vai se apresentar para a tua enfermidade, a medicina que não tem cura, e vai dizer: eu sou o Senhor, que abre e ninguém fecha, que cura, que liberta, que salva. Ele vai se apresentar. Se você acredita, dê glória, dê seu aplauso no nome do Senhor. Quer ver outra coisa que Paulo, que Jacó não era crente? Quando Deus terminou de falar, Jacó disse assim: se o Senhor me der pão para comer, água para beber em paz, me levar em paz, me trouxer à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. Então, na sequência, será? Mas eu não sou crente, não. Será, meu Deus. Jacó era osso duro de ruim. Agora, o interessante é que, se nessa história toda aqui você se encontrasse com Jacó depois disso, e Jacó te dissesse assim: irmão, sabe o que acabou de falar comigo? Aí tu iria dizer assim: a polícia? Não. O cobrador irá? Não. Deus acabou de falar comigo. O que tu ia dizer para ele? Passou-te um sabão, não foi? Não. Disse que eu vou ser grande. Disse que eu vou voar nas asas do vento. Disse que eu vou ser muito abençoado. Inclusive essa terra vai ser minha. Vai pagar pedágio para passar aqui. Sinceramente, se conhecendo o histórico de Jacó, sabendo que ele era mentiroso, enganador, pergunta para o irmão do lado assim: você acreditaria em Jacó? Pergunta: você acreditaria? Difícil, né, irmão? Mas o interessante é que se eu acreditasse, se eu não acreditasse, o que é que eu ia mudar na história? Nada. Por quê? Porque aquilo que Deus prometeu a Jacó, aquilo que Deus prometeu a mim, aquilo que Deus prometeu a você, não depende da fé de terceiros para se cumprir. Então, ainda que Deus tenha te feito uma promessa, na tua casa ninguém creia, na tua família ninguém creia, na tua vizinhança ninguém creia, no teu trabalho ninguém creia, na tua igreja ninguém creia, descansa, irmão. A incredulidade de outros não pode apagar o que Deus prometeu. Então, se Deus te fez uma promessa, glorifique, porque Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Deus prometeu? Descansa, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Paulo diz ainda que eu mesmo seja infiel, todavia Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, o que Deus prometeu, ainda que você mesmo não creia, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Você pode dizer amém? Amém. Quem tem promessas de Deus aqui? Amém. Tá, então vamos ver. Quantos tipos de promessas existem? Milhões, milhares. Agora, vou lhe citar dois. Primeiro, promessa de luta. O camarada chega na casa do outro e diz: essa semana eu te mato. É uma promessa assim ou não? Sim. Boa? Não. Então existem promessas que são boas, existem promessas que não são boas. Vou lhe dar um exemplo de uma promessa que ninguém gosta de ouvir. O profeta vem até você e diz: Deus mandou lhe dizer que grande vai ser o vento na tua vida. É uma promessa assim ou não? É boa assim ou não? Tem alguém que gostaria de receber uma promessa dessa? Eu já mando uma agora. Deixa quieto. Mas é uma promessa que, querendo ou não querendo, ela vem. Se você diz: não, eu repreendo essa promessa, meu irmão. Se tem uma coisa enxerida que chama vento, luta, é uma coisa que você não manda convite, não chama, não deseja, não quer, não sonha com ela. A coisa
tinha tanta pressa de cumprir a promessa. Você falou que ia ter luta, mas já começou, já que vence. Mas e quando a promessa de bênção? Meu servo, eis a minha tua vitória. Quem gostaria de receber uma promessa dessa? Mas tu já viu como ela demora para cumprir? Quanto tempo você está esperando a promessa? Estranho, né? Pastor, faz tempo, o profeta profetizou, estou achando até que é da carne, o profeta disse, grande é a tua vitória, ó. Parece que ela viu o nome da jumenta lá do sertão da Paraíba. E a jumenta preguiçosa quebrou a pata. E não chega nunca a promessa. Então, por que esse processo? Deus me faz uma promessa e ao invés da promessa cumprir, parece que a situação piora. Por quê? Porque entre o cumprimento da promessa e a promessa, Deus precisa matar alguém. Ih, pastor, misericórdia. Quem que Deus vai matar? Diga-se do seu irmão, Deus vai matar Jacó. Diga, Deus vai matar Jacó. Por que, pastor? Deus vai matar o pobre coitado de Jacó? Porque enquanto Jacó não morre, Israel não nasce. Então Deus vai matar Jacó para fazer nascer Israel. A promessa se cumpre em Israel. Agora entenda o que eu vou lhe dizer. Pastor, e o que é que eu tenho a ver com essa história? Meu irmão, tu pode ser um santo, mas acredite no que esse humilde pregador vai lhe dizer. Tem um Jacozinho preso dentro de você. Ai, meu Deus, pastor, mas eu sou tão humilde. Meu irmão, todo ser humano tem um Jacozinho. Lá dentro, no fundo, é o Jacozinho do eu. Quando eu prego, quando eu canto, meu Deus. Quando eu estou na frente do negócio, vai. Aí Deus está olhando e dizendo, eu vou matar esse cidadão chamado Jacó. É o Jacozinho da covardia. Deus me livre e guarda. Sempre Jesus sem poder, porque eu morro de medo. Se não mata, não vem, se não vai. É o Jacozinho da avareza. O camarada tem um sorrisal na mão e vai, atravessa o Pacífico, chega do outro lado e sorrisal. Não descascou. Meu irmão, Deus está dizendo, tem que matar esse Jacozinho da avareza. Então, todo ser humano tem um Jacozinho preso dentro dele. E por que é que Deus não me abençoa, pastor? Porque tem crente que se Deus abençoar hoje, amanhã ele desvia. Então, entre o processo da promessa e do cumprimento da promessa, Deus trabalha o nosso caráter. Deus trabalha a nossa vida, a nossa personalidade. Deus vai nos amadurecer, Deus vai nos dar estrutura. É por isso que você vê, tem gente que ganha muito dinheiro, muda, desvia, vira. Mas tem gente, irmão, que pode ficar milionário, que não muda nunca. Por quê? Porque ele tem uma estrutura para aquilo. Nem todo mundo que ganha um Big Brother continua do mesmo jeito, né? Quantas pessoas ganharam, né? Continuam pobres, não tem nada, né? Outros morrem, ganham na loteria, ele ficou pior. Por quê? Porque o camarada não tem estrutura. Ganhou que não tinha estrutura. Então qual é o processo de Deus? É só te abençoar. Já dizia um grande sábio, chegar em cima não é tudo, permanecer em cima é a chave do sucesso. Então qual é o processo de Deus? Deus não quer só te abençoar, Ele quer te abençoar com estrutura, porque o dia que a tua vitória chegar, nenhum demônio vai te derrubar, nem o orgulho, nem a arrogância, ninguém te tira de onde Deus vai te colocar. Mas esse é um processo. E deixa eu fechar aqui para terminar, porque essa mensagem não vai ter que ter a parte 2. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem, assim, ó. Quem é que lembra da história de José? Quem lembra da história de José? Lembra? Ela se confunde com a de Jacó, porque era filho de Jacó. Agora, interessante como Deus gosta de abençoar a gente torta, né? Ó, José era o único de 12 que não trabalhava. Aí Deus mostrou a José sendo exaltado. Como? A Bíblia diz que os montes de trigo de José se curvavam dentro dos montes de trigo dele. Sim ou não? Ele acordou besta. Irmão, eu estou com um sonho aí para contar, não sei se vai gostar do canto. Rapaz, Deus me deu um sonho. Sabe, bem? No sonho, Deus te colocava aqui na palma da minha mão. Tu vai ter que comer aqui. Tem um molho de trigo, era o primeiro da fila. Jurado que foi? Você era o segundo. Eu estava dizendo, Deus me deu um sonho que vocês vão ser do céu. Agora, quem gostou de um sonho desse? Não dá para inverter, não dá, não. O sonho não é esse. Mas veja que coisa interessante. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que é que tem? Além das provações, além do tratamento de Deus, o que é que tem mais? Deus vai dar um jeito de amarrar você na promessa e a promessa em você. Onde é que está isso? Depois da primeira promessa, a Bíblia diz que Deus tira o sonho da terra e leva para o céu. E a Bíblia diz que 11 estrelas, só
curvar, uma estrela se curvar, é sonho de doido. Mas foi o sonho que Deus deu a José. Deus tira o sonho da terra e leva para o céu. Está mostrando a José que ele vai ser exaltado. E por que é que Deus está fazendo isso? Porque Deus está amarrando José na promessa, porque Deus é bom de propaganda. Deus é tão bom de propaganda, mas tão bom que Ele nos amarra nela. Ele nos amarra na promessa. Então Deus está dando um jeito de fazer com que José fique amarrado na promessa. E por que isso? Eu vou te explicar. Sabe quando você diz, será que foi Deus que me prometeu? Que daqui um dia, e eu sou o primeiro a levantar a mão, já me pensou assim, será que foi Deus que falou comigo? Será que foi Deus que me fez uma promessa? Quem já teve esse tipo de dúvida aqui? Olha quanta gente, eu também já tive. E como é que eu sei, pastor, se realmente foi Deus ou não foi? É simples. Quando é a promessa de Deus, você fica amarrado nela. E quando Deus me amarra na promessa, tem uma razão. É porque Deus sabe que se Ele não me amarrar na promessa, a primeira luta que vier, eu esqueço dela, eu abandono ela, eu largo ela de mão. Mas quando Deus te amarra na promessa, é porque Ele sabe que você vai passar vento, vai passar luta, vai passar tempestade, vai passar às vezes até vergonha. Alguém vai olhar para você e vai dizer, ai, não disse, tem que ser bom, para de sonhar. Mas no fundo da alma, você não consegue esquecer do que Deus prometeu. Você está tão amarrado na promessa que vento não te separa dela, a luta não te separa dela, calúnia não te separa dela. Por quê? Porque Deus te amarrou nela. E é por isso que tu não consegue abandonar o que Deus prometeu. É por isso que você passa a luta, mas você não abandona a promessa. E a promessa está amarrada em você. E por que é que Deus fez isso com José? Simples. Porque quando Deus mostrou a promessa a José, se você estivesse lá, você ia dizer, mas Deus, o Senhor tem um gosto tão ruim. Por que o Senhor não falou para o bem? Que o bem é tão trabalhador. Aí Deus diz assim, sabe, meu filho, é porque a José eu mostrei a promessa. Mas teve uma coisa que eu não mostrei. O que você não mostrou? O processo para alcançar a promessa. Veja, Deus mostrou a José que ele seria exaltado. Mas o que é que Deus não mostrou? Olha, Deus não mostrou ele sendo traído pelos irmãos. Deus não mostrou ele sendo jogado na cisterna pelos irmãos. Deus não mostrou ele sendo vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Deus não mostrou ele na praça do Egito sendo vendido como um objeto barato. Deus não mostrou ele sendo tentado pela mulher de Potifar. Deus não mostrou ele sendo jogado na cadeia injustamente. Deus não mostrou o seu pai Jacó chorando anos a fio, achando que ele havia morrido. Mostrou? Mostrou? Não mostrou. Então Deus mostrou a José a promessa, mas ele guardou o processo na gaveta. Então Deus disse, meu filho, você vai ser grande, mas eu vou guardar o processo. Então Deus te fez uma promessa, guardou o processo na gaveta, e as lutas que a gente passa, é Deus dizendo, estou te preparando para uma grande vitória. Se você passou, está passando luta, te prepara, porque logo depois dela, salta de Deus a tua vida, a tua vitória, e a bênção do Senhor, ninguém vai impedir. Mas tem processo, não é? O interessante, irmãos, é que quando José está passando pelo processo, você pode pensar assim, por que Deus não mostrou, não é? Por que Deus não mostrou logo o processo? Assim Deus fala da luta, por que Deus não falou do processo? Porque se Deus diz a José, José, vem cá, olha o que eu vou fazer com você, vou te abençoar, quero. Agora, olha o processo, quer? Está amarrado, está quebrado, repreendido, quer não? Ninguém ia querer. Então, se Deus mostra o processo a José, ele não ia querer. Se Deus fosse mostrar a você, a mim, as lutas que a gente já passou no decorrer da vida, você ia dizer, está quebrado, está repreendido, amarrado 7 vezes, quero não. Por que Deus não faz isso? Porque Deus sabe que ninguém quer passar luta. Então Deus, ele faz a promessa e guarda o processo na gaveta. Devagarzinho o processo de Deus está se cumprindo na nossa vida. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer. Deus não mostrou o processo a José. Mas quando José estava na cadeia, a Bíblia diz que era Deus com José. Quando José estava na cisterna, e era Deus com José. Quando ele estava na casa de Potifar, e era Deus com José. Em outras palavras, quando José estava no aperto, na luta, no sofrimento, Deus chegava pertinho dele e dizia, filho, eu não te mostrei a luta, mas tem uma coisa, eu preciso do meu trono para te ajudar a passar por ela. Eu não te mostrei o vento, eu estou do teu lado para te ajudar. Em outras palavras, Deus jamais vai te levar num processo que você não possa suportar. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça, ergue a tua cabeça, porque Deus vai te dar vitória. Deus jamais te levaria no deserto para te matar. Se Ele te levou, é porque Ele tem um projeto grande na tua vida. Mas outro dia eu perdi. Agora, entenda que nós passamos o processo. Deserto não é
humano. Ninguém vai lá para ficar para sempre. Guarde isso que eu vou falar no teu coração. Olha, deserto é lugar de solidão. Entrou nele, os amigos. Quando você não está no deserto, o telefone toca toda hora, não? Ou queria te chamar para uma pizza. Entrou no deserto, ninguém liga. Deserto é lugar de miragem. Efeito óptico causado na mente do ser humano quando ele é muito tempo exposto ao sol. Aí ele começa, segundo a ciência, a ter dúvida da terceira miragem diante. Ele já não sabe discernir entre o que é real e o que não é real. Ele olha e diz agora, será que é real? Não é assim na nossa vida? A gente pode, será que foi Deus que falou? Será que não foi Deus? É o diabo tentando causar confusão na nossa mente, mas o que Deus prometeu não é miragem, foi Deus que prometeu. E terceiro lugar, deserto é lugar de cobra, de serpentes venenosas. Você entrou no deserto, as serpentes vão tentar te matar. Ele confiou em Deus, como fizeram com Jó. Pecou, ninguém está em pecado. São cobras, serpentes, víboras. Mas quando eles estavam lá, Moisés levantou uma víbora de metal, e a Bíblia diz que quem olhava para a víbora de metal e era mordido pela víbora do deserto, não morria. A víbora do deserto vinha ao pastor, dá uma olhadinha para a víbora de metal e dizia, para lá, sem vergonha, estou olhando para a víbora de metal, você não me põe medo. Jesus, em João 3, ele disse, assim como Moisés levantou a víbora de metal no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você olhar para a luta não aguenta, para as provas não aguenta, para a calúnia não aguenta, para as dificuldades não aguenta, mas enquanto você estiver olhando para o autor e consumador da tua fé, serpente não te mata, a luta não te mata, a prova não te mata, a calúnia não te mata, o demônio não te... Ninguém toca em você enquanto você estiver olhando para o autor e consumador daquele que te fez a promessa. Amém? Quantos gostariam aqui? Quantos têm promessas de Deus ainda depois dessa mensagem? Pastor, ainda tem. Amém? Então eu posso orar, pastor? Eu gostaria de orar por você. Então entenda a moral dessa mensagem. Diga assim para a pessoa que está ao lado, diga algo para ele entender. Diga, o lindo dessa história não é como entramos no deserto. Diga para o teu irmão, é como Deus nos tira dele. Agora olha aqui para mim, eu não sei se você entrou, todo mundo tem deserto na vida. Na família, na saúde, na vida, todo mundo tem. Às vezes grande, às vezes pequenininho, todo mundo tem. Eu não sei como você entrou, mas eu quero profetizar que Deus que tirou Jacó de lá, transformado e abençoado, é o mesmo Deus que também vai nos tirar, e vai nos abençoar, e vai nos prosperar, e vai nos dar vitória. Então eu quero que você feche os seus olhos para orar por você. Pai, eu quero interceder pela tua igreja, porque eu sei, Senhor, que em cada vaga, em cada luta, em cada processo, há um porquê e há uma razão, e nós estamos, Senhor, sempre lutando, buscando vitória, e às vezes não entendemos porque participamos de tantos cultos e a vitória não vem. Senhor, eu sei que há um tratar dentro de ti com as nossas vidas, eu sei que há, Senhor, um tratar particular do Senhor conosco. Eu quero te pedir nesta hora,